Irmãos, continuando nossa série de mensagens no livro de 1 Pedro, eu vou pedir a vocês que vocês abram o livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. 1 Pedro 3, a partir do versículo 8, nós vamos ler até o final desse capítulo. Todos acharam? Essa daqui já é a terceira mensagem que nós vamos estar falando sobre a primeira carta de Pedro. Só para recordar os irmãos, a primeira mensagem que foi lida, o capítulo 1 inteiro, nós vimos que a nossa salvação ela é uma preciosidade sem igual. Só que, para nós conservarmos a nossa salvação, nós temos que trabalhar para manter sempre acesa a chama da fé dentro da nossa salvação. Na segunda mensagem, a gente viu que nós temos que estar preparados ou deixar o nosso coração aberto para que o Espírito Santo de Deus ele venha trabalhar, ele venha nos exortar, ele venha a fazer com que nós sejamos edificados dentro da palavra de Deus, para que a estrutura cristã, para que a obra de Jesus nas nossas vidas, ela venha a ser completa. E hoje, nós vamos ver que essa nossa esperança em Jesus, ela vai nos levar a ter uma fé sobrenatural. Porque caminhando com Jesus, a gente vai chegar e ver que nós vamos conseguir suportar todas as aflições das nossas vidas e as aflições que o mundo ele nos oferece, que ele vem chegar a nos acometer. A gente vai ver que através de Jesus, a nossa fé, a nossa esperança em Jesus, ela vai fazer com que cada vez mais a nossa fé seja uma fé inabalável. Porque o que faz com que a gente suporte todas as coisas que vêm contra nós aí fora no mundo é a nossa fé em Jesus. E se nós não estivermos firmados nessa fé, a gente balança. E muitos infelizmente se perderam pelo caminho, exatamente porque não conseguiram enxergar toda a obra de Jesus para tudo aquilo que ele veio, tudo aquilo que ele fez. As pessoas elas não conseguiram enxergar que tudo isso que Jesus ele fez e participou nessa vida é para que a gente possa agregar dentro do nosso coração. E Jesus, como homem, ele mostrou que é possível, através dele, a gente vencer todo o domínio que o mal ele vem contra as nossas vidas. Então, hoje nós vamos ler o capítulo 3, a partir do versículo 8 até o final, e diz assim a palavra de Deus: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência,
de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, obrigado por todas as coisas, Senhor. Obrigado a Deus por mais esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por estarmos em Tua casa, ó Pai. Fizemos a leitura da Tua palavra e pedimos agora que o Teu Santo Espírito venha estar trazendo a Tua revelação para cada um dos nossos corações. Ó Deus amado Pai querido, que não fique ninguém com dúvidas, Senhor, mas que, ó Deus, agora sejamos todos cheios da Tua sabedoria e do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, eu dividi esse pedaço desta carta em alguns pontos, separando por versículos, para a gente poder entender um pouquinho o que Pedro está querendo dizer nesse momento. E a primeira parte que eu separei, ele está entre o versículo 8 até o versículo 12. E Pedro, ele vai chegar e ele vai falar uma coisa interessante. No versículo 9 ele vai falar para a gente assim: não pague mal por mal, nem injúria por injúria, mas pelo contrário, bem dizendo, porque para isso nós fomos chamados, para que venhamos a receber bênção por herança. Sabe uma coisa que é interessante na vida da gente? Às vezes as pessoas, elas apontam o dedo na nossa cara, elas começam a falar um monte de coisa na vida da gente, elas começam a jogar um monte de palavras nas nossas vidas, e parece que as palavras, elas nos chamam para a briga. A primeira reação que a gente tem, o que acontece dentro de você quando você ouve uma calúnia? O que acontece com você quando alguém chega e vem falar mal de você sem te conhecer, ou vem te acusar de alguma coisa que você não fez? Porque quando vem falar alguma verdade de você, na maioria das vezes você se cala, ou até você vai se defender para você se passar por vítima, mas você sabe dentro de você que você está errado. Agora, quando você está certo, o que acontece? Dentro de nós o sangue parece que começa a ferver, né, irmãos? A gente começa a ficar vermelho igual um pimentão maduro. A gente chega e começa a inchar a nossa boca, querendo abrir, né, para chegar e devolver. Ou seja, quando alguém vem apontar o dedo na cara da gente, ninguém gosta. Eu duvido que alguém chegue e fale: eu gosto que ela aponta o dedo para a minha cara. Não tem, irmãos. Não tem, porque você já reparou que quando alguém vem te atacar, ele já chega e aponta o dedo na sua cara? Normalmente, ninguém fica assim, quieto, chegando e acusando. As pessoas, elas se exaltam. E aí, a gente chega nesse versículo 9, onde Pedro ele fala: não devolva na mesma moeda. Por quê? Quando a gente devolve na mesma moeda, o que acontece em nós? Nos dias de hoje acontece tragédia. Por isso que a gente vê pessoas que matam pessoas. Já ouviu falar? A gente nunca em tempo algum, eu creio, sabe, da existência de cada um de nós, e aí você chega e você olha o tempo que você viveu até agora, eu acho que em tempo nenhum a gente ouviu tanto se falar de crime passional, né? De crime
de pessoas que chegam e matam pessoas por amor. Irmãos, matar por amor não tem a ver. Ciúme, vingança, pessoas mal amadas, vamos falar assim, e pessoas que não conseguem absorver um simples fato de que alguém chega e fala para o outro, não dá mais certo, vamos nos separar. Ou seja, as pessoas não admitem ouvir o quê? Não. Quem gosta de ouvir não? Ninguém. Também não existe aquela pessoa que chega e fala assim, eu gosto de ouvir não. Não tem, irmãos. Dentro da nossa natureza humana, nenhum de nós gosta de ouvir não. E quando nós estamos errados, então, misericórdia, irmãos. A gente só ouve de Deus, e a gente ouve de Deus através das outras pessoas, sabe? E a gente não gosta. Porque quem já ouviu a voz de Deus, Deus chegar e falar para você e falar, olha, você está errado nisso daí, eu vou te castigar por causa disso. A gente muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós acreditamos as situações que nós passamos, muitas vezes na vida da gente, por uma ação de Deus contra os nossos erros. Mas a gente dificilmente ouviu, pelo menos nos nossos dias, Deus ele chegar e falar claramente na nossa vida, olha, isso está acontecendo exatamente porque você fez errado aquilo e eu estou te castigando. Normalmente a gente não ouve isso aí, mas a gente sabe que existem consequências das coisas erradas que fazemos. Agora Pedro ele nos exorta a gente chegar e não abrir a boca. Isso vai nos fazer lembrar aquele versículo que está em Isaías 53, que Jesus ele foi oprimido, ele foi acusado, que Jesus foi perseguido, ele foi maltratado e como ovelha ele foi levado para o matadouro sem abrir a sua boca. Olha só o que Pedro ele fala. Ele faz uma comparação para que a gente venha a ser exatamente igual a Jesus Cristo. Que a gente não abra a boca. Certa vez Jesus ele chegou e falou o quê? Se alguém vier te der um tapa na sua cara, vira a face e dá a outra. Olha que palavra dura. Na mesma hora que alguém chegar e ameaçar dar um tapa na cara da gente, a gente já está com a mão aberta, preparada para dar um soco de volta, não é verdade? Isso é natural de cada um de nós. Aí a gente chega e fala, isso aí toda ação tem uma reação, é instinto de sobrevivência. Mas o nosso instinto de sobrevivência, muitas vezes, ele é falho. Porque toda vez que a gente age, ou toda vez que a gente reage, a gente dá oportunidade para que a desgraça aconteça na vida da gente. E Pedro ele chega e fala o quê? Ele fala com relação à bênção por herança. Muitas vezes o fato da gente chegar e reagir a uma situação faz com que a gente chegue e perca a bênção. Não é a questão de chegar e perder a salvação. Mas Pedro ele chega e fala, olha, viva a sua vida sabendo de uma coisa, o teu mundo não é aqui, a tua vida não é aqui, o teu futuro não é aqui, porque ele fala muito bem, nos versículos anteriores, que nós somos peregrinos nessa terra, ou seja, tudo bem a gente chegar e conseguir comprar uma casa, tudo bem a gente chegar e ter uma propriedade, tudo bem a gente chegar e construir a casa da maneira que a gente queira, para a gente ter o nosso conforto do dia a dia. Mas a gente sempre tem que ter na cabeça uma coisa, nós não somos desse mundo, estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Olha só como Paulo, Pedro, como João, eles trabalham as coisas do dia a dia, eles ensinam as coisas, os versículos que a gente tem guardado na cabeça, mas a gente não vive. A gente não chega e não tem a consciência da obra que Cristo fez. A gente sabe toda a história de Jesus, a gente sabe tudo aquilo que ele fez, até quem não é cristão, que já viu a paixão, já viu os filmes, já ouviu as histórias, sabe que em determinado dia do ano se comemora o nascimento, sabe que em determinado dia do ano se comemora a paixão de Cristo, sabe que em determinado dia do ano Cristo ressuscitou.
Mas quem vive isso, se nem os crentes vivem dessa maneira? E aí Pedro ele vai chegar e vai fazer uma comparação, quando ele chega e pega o versículo 10 ao versículo 12, ele fala sobre 3 coisas que estão ligadas no Salmo 34. Só que o que é importante, ele vai chegar, ele vai, dentro dessa carta que ele faz, uma coisa que ele vai falar, e ele vai citar um pouco mais à frente, ele vai falar acerca da vida de Noé. Inclusive, apesar desses versículos, eles são versículos do Salmo de Davi, mas esses 3 versículos, eles se encaixam muito bem dentro da vida de Noé. Reparem só no começo do versículo 10, que ele vai chegar e vai falar assim: quem quer amar a sua vida e ver dias felizes, segura a língua, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem enganosamente com relação aos outros. Aí eu vou falar para vocês, lembrem da vida de Noé. Noé, ele foi chamado por Deus quando ele tinha mais ou menos seus 500 anos de idade. Deus ele chegou e deu uma ordem para ele. Todo mundo conhece essa história. Constrói uma arca, porque eu cheguei e eu fiquei decepcionado com a natureza humana e eu vou chegar e vou excluir eles do mundo. Constrói uma arca porque eu vou chegar e acabar o mundo em dilúvio. Noé ele demorou 120 anos, mais ou menos esse período, para chegar e construir essa arca. Agora vocês imaginam o seguinte: quanto que dá 100 anos? Vamos chutar, vamos falar grosseiramente. Quanto que dá 100 anos? 36.520 dias, mais ou menos esse negócio. Olha só quanto tempo não faz. Aí você chega e você pensa o seguinte: a palavra de Deus diz, um pouco mais à frente, no capítulo, no segundo livro de Pedro e algumas outras passagens, vai dizer que Noé ele era um homem justo, ele era um pregador da verdade. E aí você chega, e quando você vai lá para o livro de Gênesis, você vê alguns versículos falando da vida de Noé. Mas você vai ver um versículo interessante, onde o escritor de Gênesis ele chega e fala assim: Noé achou graça em Deus. Quando vem a graça de Deus sobre a nossa vida, e quando alguém achou a graça de Deus ano passado, vai ver que por causa da vida que essa pessoa levava, por exemplo, com Jó, ou seja, a gente vai ver que Noé ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, ele era um homem honesto. Para ser essas 3 coisas, não basta ser um homem que só vivia fechado dentro do seu meio, mas ele era um homem como referência para a sociedade que existia na época. E Noé, quando ele começa a construir essa arca, que a gente vê só alguns versículos falando da construção dessa arca, agora vocês imaginam nesses 36 mil e poucos dias que Noé demorou para construir a arca, o que significa que ele fez? Ele cumpriu uma ordem de Deus. E ao cumprir uma ordem de Deus, ele passou a ser motivo de quê, irmãos? Passou a ser motivo de gozação, motivo de vergonha, ele passou a ser motivo de loucura perante a sociedade. Imagina só o seguinte: olha só como nós somos maldosos nas nossas vidas. Quando você vê alguma situação desastrosa com a vida de alguém, por exemplo, alguém chegar e está andando na rua, pisar numa casca de banana e escorregar, qual é a primeira atitude que normalmente a gente tem? A gente dá risada da situação. Normalmente a gente vai ajudar, né? Mas as pessoas lá fora do mundo, pode reparar, tudo eles arranjam na vida motivo para dar risada. É só você ver na televisão, qualquer coisa é motivo de você rir, qualquer coisa é motivo de você chegar e achar graça na vida dos outros. E existem pessoas maldosas ainda que chegam e fazem piada falando mal dos outros. O tal do bullying, né? A gente fala tanto de bullying, mas quem faz piada falando mal da vida dos outros para achar e fazer com que todo mundo venha rir. Agora imagina o seguinte: Noé, 100 anos construindo uma arca, vocês acham que as pessoas faziam o quê? Jesus ele falou algumas palavras acerca da vida de Noé, dizendo o seguinte, que nos tempos de Noé,
as pessoas elas casavam, elas davam esse casamento. Só que chegou um dia em que veio o dilúvio e acabou com todas as coisas. As pessoas elas estavam preocupadas com o que na sua vida? Somente consigo, em querer se alegrar. E aí a gente chega e vê o seguinte: como que Noé pregava a justiça de Deus naquela época? A Bíblia não fala, mas pode ter certeza de uma coisa: a partir do momento em que ele começou a construir aquela arca, a partir do momento em que ele se afastou das coisas do mundo, e não é porque Noé ele fazia coisas erradas, mas a partir do momento em que ele chegou a começou na sua vida a olhar unicamente para Deus. Irmãos, pensa o seguinte: se você estivesse no lugar de Noé, como é que você ia conseguir construir a arca? Como é que você iria conseguir chegar e levantar uma arca com uma altura de mais ou menos 7 metros de altura, com uma envergadura de quase de 80 metros, com uma largura de, se eu não me engano, 5 ou 7 metros também? Ou seja, imagina o tamanho do barco que Noé estava construindo. Demorou 100 anos. Agora imagina você, naquela época, ou até mesmo nos dias de hoje, quando você chega e você começa a construir uma coisa, o que acontece? 99,99% das vezes, quando você começa a construir algo, e você chega e você fala, isso é impossível, você vai desistir. Não é ele, não desistiu. Então a gente começa a ver que o testemunho da vida dele falava muito mais do que palavras. A vida que ele começou a levar diante da presença de Deus, e é isso que muitas vezes nós crentes não entendemos. Quando Jesus ele nos chama para chegar e viver uma nova vida, nós achamos que nós podemos levar a nossa vida juntamente com Jesus e as coisas do mundo. Achamos que, sabe, Deus ele nos dá o direito da gente chegar e a gente agir conforme as coisas do mundo. Quer ver uma coisa? Só negar imposto de renda. Ah, mas o governo é ladrão, o governo rouba demais, o governo ele coloca impostos pesados que chegam e comem a maior parte do nosso salário, da nossa renda. Mas Pedro ele chega e fala o quê? É melhor que você faça o bem, a coisa certa, do que você faça o mal e seja repreendido por causa desse mal. Só que a gente pensa no quê? Em primeiro lugar, pensamos na nossa sobrevivência. Em segundo lugar, pensamos no nosso conforto. Em terceiro lugar, nós pensamos no nosso prazer. A gente sempre coloca, né, mais ou menos essas três coisas em ordem como objetivos na vida da gente. Só que Deus, ele chega e fala sempre uma coisa: que Ele é quem vai cuidar de nós. Que por acaso a gente chegou e cantou esse hino, que Deus ele cuida da vida da gente. Só que nós não conseguimos, sabe, chegar e colocar tudo na vida de Deus. E aí a gente continua lendo o seguinte: ele fala, aparte-se do mal e pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Noé, em todo esse tempo na sua vida, provavelmente, na construção da sua arca, ele chamou as pessoas para si. Olha só que Deus, ele chegou e falou o quê? Que somente ele e a sua família seriam salvos das águas do dilúvio. Mas se Noé, ele era um pregador da justiça, você imagina o seguinte: porque ele estava salvo, ele não ia falar a palavra para os outros? E a mesma coisa a gente, porque nós somos salvos, nós não vamos falar da palavra para os outros, ou porque nós estamos salvos, nós só vamos chegar e tentar levar a nossa casa, porque hoje em dia até levar a nossa casa para a presença de Deus é difícil, né, irmãos? Até a gente levar a nossa família, até a gente levar os nossos filhos está difícil. Naquele tempo, os 3 filhos de Noé, mais as suas esposas, elas eram o quê? Deus ele não ia salvar aquelas pessoas só por causa de Noé. Entendam bem, a salvação ela é individual.
Deus ele não iria chegar e dar um livramento só por causa de Noé, mas também aqueles filhos de Noé e as suas esposas e a esposa de Noé. Eles estavam vivendo a mesma vida de Noé, ou seja, estavam vivendo uma vida íntegra, uma vida honesta, uma vida reta. E eu vou falar para vocês, irmãos, é fácil ou é difícil a gente viver dessa maneira? Se naquele tempo já era difícil, imagina nos dias de hoje. Imagina nos dias de hoje a gente chegar e a gente conseguir viver de uma maneira correta. Com as coisas, por exemplo, a gente chega e vê o nosso salário hoje em dia, não dá para chegar e pagar nem aquilo que a gente consome. A gente gasta muito mais do que aquilo que a gente gastava antes. Mas nem por isso a gente vai deixar, a gente pode deixar de fazer o que é correto. A gente sempre tem que chegar e olhar o seguinte: quando Deus ele chamou Noé, e quando Deus ele chegou e fez com que Noé enxergasse essa graça de Deus derramada na vida dele, ele não pensou duas vezes. Agora nós, quando a gente chega para Cristo, no primeiro momento vem aquele primeiro amor onde a gente entrega tudo para Jesus. No segundo momento, depois que a gente se batiza e começa a caminhar, o que acontece? Parece que a gente volta à velha vida, parece que a gente volta à velha pessoa, parece que as coisas antigas elas voltam de novo dentro da nossa vida e a gente começa a chegar e a caminhar assim. A minha vida está aqui, Jesus está aqui e eu estou no meio. Ou seja, eu estou andando com as duas coisas dentro da minha vida. Como é que a gente consegue deixar Deus trabalhar na vida da gente? Não tem como. Não tem como deixar Deus trabalhar na vida da gente. Na terceira coisa, ele vai falar o seguinte: os olhos de Deus, eles estão em cima dos justos. Os seus ouvidos estão abertos à súplica dos justos. Mas o rosto de Deus está contra todos aqueles que praticam o mal. Se a gente chegar e a gente se esforçar para fazer aquilo que é correto, podem ter certeza de uma coisa: Deus lá do céu, o Pai lá do céu, Ele vai chegar e entrar com a provisão na vida da gente, em todos os momentos. O problema é que a gente não confia em Deus. O problema é que a gente não acredita que Deus ele pode. O problema da gente é a gente acha que a gente pode dar um jeitinho em todas as coisas. E a gente chegar e falar para Deus: não, Senhor, pode deixar que eu estou me virando aqui, eu vou me cuidar bem. Aí até você pensa o seguinte: como é que é as suas orações? Como é que são as nossas orações? Já reparou que a gente agradece a Deus pela vida que a gente leva? E muitas vezes a nossa vida está errada. Muitas vezes a nossa vida está torta. Muitas vezes a nossa vida ela está sendo vivida prejudicando outras pessoas. Ou muitas vezes nós vivemos da dependência de outras pessoas e não da dependência de Deus. Irmãos, enquanto a gente viver a nossa vida sempre olhando para quem está ao nosso redor, dentro do nosso horizonte, a gente nunca vai conseguir enxergar a presença de Deus. Mas a gente tem que olhar para cima. E aí eu quero ler junto com vocês de novo esse Salmo 34, só para a gente ver que Pedro ele chegou e ele pegou uns pedacinhos do Salmo, mas quando a gente chega e lê o Salmo 34, a gente vê como é uma bênção o que está escrito nesse Salmo. Inclusive, né, no ensino de quinta-feira, o irmão que esteve dando o ensino, o Milton, ele até citou esse Salmo 34. Olha só o que está escrito no Salmo 34, no versículo 12. Vamos ler até o 16, e olha que, por essa versão que está escrito: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda sua língua do mal e os seus lábios de falar em engano. Aparte-se do mal e faça o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Então tudo está o seguinte: se você quer levar uma vida boa, se você quer levar uma vida em paz, se você quer levar uma vida correta, faça o bem. Agora, a gente chega e vai lembrar exatamente do capítulo 6 de Romanos, onde a gente chega e fala, Paulo ele chega e fala para a gente, né?
O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. A nossa vida, ela tem que ser uma constante luta da gente querer fazer o bem, lutando contra o mal que existe dentro da vida da gente. Se a gente não viver a nossa vida dessa maneira, ou seja, querendo sempre fazer o bem, não é assim, eu fiz o mal, agora paciência, vamos continuar e tocar a vida. Não é assim, irmãos. Toda vez a gente fala, já fiz a coisa errada, agora paciência, vamos tocar a vida. Não é assim. A gente não pode chegar e tratar com descaso as coisas erradas. As coisas erradas que a gente faz, que a gente comete, ela tem que chegar e servir como marco para que a gente chegue e sempre fique alerta na vida da gente, para que a gente tente sempre fazer o que é correto. Porque no mundo de hoje em dia, as pessoas querem realmente que você faça o errado. Quer ver uma coisa? A maioria, eu acho que eu já falei isso daí, mas a maioria dos trabalhos que a gente vai chegar e a gente vai trabalhar, vai procurar emprego hoje em dia, é sempre para vender alguma coisa. Tudo sempre tem uma meta para você bater. Porque se você não bate essa meta, o seu patrão vai te mandar embora. Vai chegar e vai trabalhar no comércio, vai chegar e vai trabalhar em telemarketing, vai chegar e você vai trabalhar como vendedor. Você vai ver o seguinte: se você chegar e for uma pessoa honesta dentro do seu trabalho, pode ter certeza de uma coisa: seus colegas de trabalho, eles vão engolir você. E aí o que vai acontecer? Você vai chegar e você não vai conseguir bater a sua meta. E você não bater na sua meta, você corre o risco de não chegar. Seu salário você vai receber, mas o adicional, a comissão, você não vai receber. E depois de um determinado tempo, o que vai acontecer? Você vai ser mandado embora. Aí a gente pensa o seguinte: se eu não for igual às outras pessoas, se eu não for igual aos outros, certamente eu vou chegar e vou ser mais um desempregado. E aí, como Deus vai me ajudar? E a gente muitas vezes agradece a Deus quando as coisas erradas que nós fazemos. Mas, irmãos, é hora da gente chegar e já não bastam todas as coisas. É hora da gente chegar e pensar assim: não. Ou eu faço aquilo que Deus Ele quer, ou eu faço aquilo que é certo, ou, irmãos, que seja a misericórdia de Deus sobre a vida da gente em todas as coisas. Só que o mundo, ele está caindo, ele está caído, exatamente porque a gente não toma postura. Exatamente porque a gente, hoje, nos dias de hoje, a gente não é referencial de Deus para todas as coisas. Olha só, há quanto tempo a Bíblia, ela chegou e foi escrita, ela terminou de ser escrita, e existe uma história, depois do último capítulo da Bíblia, depois de João, que foi mais ou menos nos anos 100, existe uma história que começa depois da Bíblia. E essa história que começa depois da Bíblia, a gente chega e a gente tem que chegar e fazer por onde manter a tradição dos apóstolos. Fazer por onde manter todos esses ensinamentos dos apóstolos para que a gente chegue e seja realmente uma nação eleita, especial e separada de Deus, para que a gente possa ir para o céu. Mas já tem muita gente que já está salvo. Já tem muita gente que, graças a Deus, já está nos braços de Deus. Nós também, graças a Deus, já recebemos essa salvação. Mas existe um versículo que o próprio Pedro escreve na sua segunda carta, que vai dizer que Deus, Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E antes desse versículo, ele vai dizer o seguinte: 1000 dias para Deus é como se fosse um dia, e um dia é como se fosse 1000 dias para Deus. Imaginem o seguinte: Deus ele ficou esperando Noé 100 anos construir essa arca. Deus ele não podia fazer essa arca de uma vez e acabar com tudo de uma vez? Aí a gente enxerga uma coisa:
Olha como Deus ele é misericordioso. Olha como Deus ele é bondoso. Olha como Deus ele é longânimo. E olha como Deus ele tem paciência. E ele torce para que a gente chegue e a gente volte a nossa face para ele. Se naquele tempo, não é pela sua integridade, não é pelo seu testemunho, ele chegou e tentou mostrar para os seus amigos, ele tentou mostrar para a sociedade que Deus ele não estava contente com as coisas erradas, que Deus acabaria com tudo. O próprio Senhor, ele estava esperando que mais alguém viesse entender todo aquele trabalho de Noé. Olha só para as nossas vidas, quando nós chegamos e vamos pregar e anunciar a Jesus para quem não conhece a Jesus. O que acontece? Quando é uma pessoa que nos conhece, quando é alguém que é nosso amigo, quando é uma pessoa que sabe quem nós somos e nos querem bem, elas até ouvem a gente falar. Depois que a gente chega e fala, eles dão tapinha nas nossas costas, viram, vai embora, entrou de um lado e saiu do outro. Só que nós temos que nos esforçar exatamente para que as pessoas nos ouçam. Só que se eu estiver levando a mesma vida que aquelas pessoas, como que eu vou chegar e vou pregar a palavra de Deus de uma maneira e eu viver de outra? Já reparou que muitas vezes as pessoas não nos ouvem exatamente porque elas conhecem a nossa vida? Já reparou que muitas vezes a nossa palavra ou a palavra de Deus que nós pregamos, ela não entra no coração das outras pessoas exatamente porque nós somos iguais às outras pessoas? Ou seja, quando Paulo ele chega e fala que ele se faz louco para chegar e fazer com que ele possa chegar e pregar na loucura dos loucos, não diz que ele é igual àquelas outras pessoas, porque ele mostra a sua integridade. Ele diz que ele entende aquelas pessoas e fala na linguagem delas. Agora não adianta nada a gente chegar e a gente falar na mesma linguagem que as outras pessoas, que nós temos a mesma linguagem, e nós levarmos a mesma vida. Ou seja, eu tenho que ser diferente em primeiro lugar, para depois, quando eu levar a palavra certa, ou sei falar na linguagem das outras pessoas, elas enxergam uma coisa, que apesar de elas chegarem e falar, apesar de nós falarmos a mesma linguagem que elas vivem, eu não vivo da mesma maneira. E é isso que nós temos que chegar e acabar. A gente tem que chegar e a gente conseguir fazer com que essa palavra, ela seja o lema da nossa vida. E nós não fazemos isso. A segunda parte dessa mensagem, ela vai estar dizendo, que eu separei a partir do versículo 13, que vai falar o seguinte: ele diz assim, quem é que vai te maltratar se você for zeloso daquilo que é bom? Realmente, se nós chegarmos a ter uma vida íntegra, provavelmente nós não vamos ser maltratados. Mas Pedro ele ainda fala, ainda que vocês venham a sofrer, no versículo 14, por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Né? Palavras de Jesus. Bem-aventurados aqueles que sofrem por causa da justiça. Não se amedrontem, portanto, das suas ameaças, nem fiquem alarmados. E aí vem o versículo-chave desse contexto. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que é em vós, fazendo-o sempre com mansidão e temor e com boa consciência. Você já reparou que no culto anterior eu falei sobre Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 10. E aí eu fiquei sem falar do versículo 11 até o versículo 7 do capítulo 3. Por quê? Irmãos, a gente vai ver o seguinte, todos nós que somos crentes, nós sabemos exatamente, depois de algum tempo que nós andamos na presença de Deus, que nós conhecemos a Cristo, nós sabemos como é que nós temos que ser. E aí ele vai chegar e vai falar do versículo 11 do capítulo 2 até o versículo 7 do capítulo 3, acerca de algumas virtudes que os homens, que as mulheres crentes, elas têm que tomar na sua vida. E se a gente for chegar e for olhar, né,
versículo-chave que a gente tem que chegar e a gente faz o quê? Temos que estar preparados para responder para todo mundo que chegar e perguntar: por que você espera, ou por que você tem tanta fé em Jesus Cristo? E aí a gente tem que sempre estar preparado para quê? Responder com a palavra de Deus, ela diz: mansidão e temor com Deus, temor a Deus, e com uma boa consciência. E aí a gente vai chegar e eu vou lembrar algumas coisas óbvias que estão escritas nesse capítulo 2 e capítulo 3 acerca da nossa postura, do nosso conteúdo cristão, sabe, para as nossas vidas. No versículo 11 do capítulo 2, Pedro ele vai falar assim, ele exorta, ou seja, ele nos avisa para que a gente seja o quê? Para que a gente respeite em primeiro lugar todo e qualquer tipo de autoridade, para que a gente trate a cada uma das pessoas com humildade e submissão. Por quê? Cristo, Jesus, ele nos ensinou para que a gente viesse a servir. Dentro da nossa casa, da nossa família, nós temos que viver uma vida como? De compartilhamento, de devoção, de honestidade e sempre praticando o bem. Essas coisas que eu falei estão exatamente escritas nesses versículos. Do versículo 11 do capítulo 2 até o versículo 7 do capítulo 3. Agora eu digo para vocês uma coisa: respeitamos as autoridades? E aqui Pedro ele fala qualquer tipo de autoridades. Nós servimos as outras pessoas? Nós somos humildes com as outras pessoas? Nós em casa tratamos todos da mesma maneira? Cônjuges, maridos, esposas, filhos, pais? Convivemos todos num ambiente sadio? É só a gente chegar e lembrar, né, da vida de Abraão. E nos estudos de quinta-feira, eu cheguei a lembrar aos irmãos uma coisa. Quando a gente corre a Bíblia inteira, a gente quer chegar e olhar uma família exemplar, né? Uma família que seja dedicada entre si, dentro do seu lar e da sua casa. E a gente não consegue ver histórias, né, de famílias que sejam exatamente como nós deveríamos viver. A única que normalmente eu encontro, que tem muitas informações para nos dar, é a vida de Abraão. Abraão e Sara. A própria Bíblia ela diz que Sara foi submissa, mas ela não foi submissa baixando a cabeça para o seu marido. Ela foi submissa sabendo que ela era uma auxiliadora dentro da sua casa. Como diz lá em Gênesis, quando Deus criou a mulher, Sara era uma auxiliadora, ela não era submissa, ou seja, ela não era serva ou empregada do seu marido, mas ela era uma auxiliadora do seu marido, que nos momentos difíceis, ela aconselhava o seu marido, que nos momentos que o seu marido achava que ele tinha razão, ela chegava e ela exortava a vida dele, e ele ouvia a sua esposa. A gente muitas vezes vive as nossas vidas em que nós não ouvimos as nossas esposas, em que as esposas não ouvem os seus maridos. A gente vive uma vida em que os filhos não ouvem seus pais, em que os pais não ouvem os seus filhos. E aí a gente chega e a gente vai começar a ler a carta de Pedro acerca da vida cristã, ou a vida de um crente dentro da família, dentro da sociedade, dentro do seu convívio com as autoridades, dentro do convívio com outras pessoas, que a gente chega e fala o seguinte: aonde que está o cristão? Aonde que está o crente? Sabe o que a gente chega e fala normalmente? A gente hoje que é crente, a gente chega, não é mais bobo. A gente é crente e a gente não está mais aí para chegar e ser taxado como ingênuo, como fanático. A gente chega e vai de parte da ignorância. Desde quando Jesus ele ensinou isso? Nunca. Jesus nunca ensinou em chegar e a gente chegar e levantar a voz. E aí você chega assim, é muito feio. Dentro de casa, muitas vezes, a gente chegar, por exemplo, numa briga, numa discussão, a gente chegar e levantar a voz.
É muito feio quando alguém de fora chega e ouve isso. Quando alguém de fora chega e ouve marido brigando com a esposa, pai e filhos brigando, irmãos e irmãos, né? Sempre disputando, sempre brigando, e a gente chega, muitas vezes a gente esquece que a Bíblia, ela diz que nós temos serpentes até dentro da nossa casa, que nós temos que ser crentes em qualquer lugar, seja no nosso trabalho, seja no nosso convívio social, seja em qualquer lugar que a gente esteja. As pessoas, elas estão nos avaliando, nos criticando, e elas estão nos enxergando em tudo com aquilo que nós falamos. Ou seja, quando vamos pregar o Evangelho, que efeito ele tem no coração das outras pessoas se nós temos a mesma vida que as outras pessoas? Nenhum. Aí sabe o que acontece? A gente chega e fala o seguinte: não especificamente sobre isso, mas a gente chega e coloca essa culpa. A gente coloca, por exemplo, nos dias de hoje que não vem ninguém para a igreja, a gente coloca a culpa na pandemia. Mas não, a pandemia foi só mais uma coisa que aconteceu, dentre as várias coisas que acontecem para arrancar os crentes da igreja, ou as pessoas que poderiam ir para a igreja. Mas a gente se esquece que cada vez mais Deus ele está fazendo aproximar o dia de Jesus Cristo, voltar. Que cada vez mais, como nós falamos, o fim está chegando. Jesus está voltando. E o que nós estamos fazendo para mudar isso? Não para mudar a volta de Jesus. O que nós estamos fazendo para chegar e a gente zelar e honrar o nome que Jesus ele deu para as nossas vidas? Praticamente nada, infelizmente. Praticamente nada. A contar de mim e todos aqueles que estão nos caminhos de Deus. Então, muitas vezes, sabe o que acontece com a palavra? Ela não mexe mais com a gente. Ela não faz o efeito que tem que fazer com a gente. Muitas vezes a gente prega para as paredes. A gente não prega para nós mesmos. A gente não prega para a gente realmente, sabe, se converter, não da salvação, mas se converter dentro desse nosso coração que é duro, e que Jesus ele já transformou o nosso coração pela fé espiritualmente, já transformou o nosso coração em pedra para um coração de carne, onde pudéssemos receber a palavra de Deus. Mas infelizmente nós chegamos e a gente não consegue ainda se dobrar com relação a essa coisa. E na última parte, que vai do versículo 17 até o 22, existe uma parte onde diz assim que a gente fica se debatendo demais, para quem conhece um pouquinho da palavra de Deus, ou para quem chega e lê o seguinte, versículo 17 ele diz assim: se for da vontade de Deus, é melhor que sofram por praticar o que é bom do que praticando o mal, porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-los a Deus. Até aí tudo bem. Mas aí vem assim: morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E a gente se depara muito com esse versículo, e muitas vezes a gente quer entender o seguinte: como é que Jesus ele foi e pregou para morto? Ou, muita gente chega e diz assim: Jesus foi para o inferno e pregou para quem já estava perdido, Jesus foi e pregou para anjos. E existe um debate muito grande onde as pessoas querem tentar entender esses versículos. Só que, dentro da minha visão, o mais importante é o que vem a seguir. Quando Pedro ele vai falar acerca do batismo, sabe? E o que está no versículo 20, Pedro ele vai chegar e vai falar assim, olha, versículo 21, ele vai falar assim: o batismo agora também salva, mas não é a remoção da imundícia, ou seja, do pecado da nossa vida, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E aí a gente precisa entender o seguinte: qual é o significado do batismo na nossa vida?
Para que serve o batismo na vida da gente? Pedro, ele vai chegar e vai falar o seguinte: o batismo, ele não quer dizer que o seu pecado, ele foi abolido. Ele não quer dizer que o batismo, ele vai chegar e vai fazer com que a gente seja, sabe, limpo desse nosso pecado. Jesus, ele levou o nosso pecado naquela cruz. Mas quem está vivendo a nossa vida aqui, somos nós, e o pecado, ele continua dentro da nossa vida. Mas Pedro, ele vai chegar e vai falar o seguinte, que é uma indagação de uma boa consciência para Deus, através da ressurreição de Jesus Cristo. Sabe o que Pedro está querendo dizer acerca desse versículo? Ele está dizendo o seguinte: o batismo, ou seja, a figura do batismo, sabe o que ele deveria ser na vida da gente, na vida do crente? Infelizmente, nos dias de hoje, todo mundo está se batizando só porque aceitou Jesus ou só porque fez a confissão de fé, conforme chega dentro da nossa denominação, funciona dessa maneira. Só que o batismo, quando Pedro ele chega e fala assim, a indagação, a palavra indagar, essa palavra indagação significa, sabe o que? Você chegar e você pesquisar, você chegar e investigar, e você chegar cuidadosamente, tentar entender o significado disso daí. Ou seja, faz esse batismo, sabe o que é diante da presença de Deus? Ele quer dizer que você entende o significado daquilo que está escrito no livro de Romanos 10. Quando a gente chega e a gente fala, o que significa o Romanos 10 para a vida da gente? Que a gente chega e a gente tem a convicção de que Jesus, ele morreu e foi ressuscitado dos mortos para Deus, e que se a gente confessar e declarar ele com a nossa boca e crer no nosso coração, nós somos salvos. Não é isso que diz Romanos 10? Só que Pedro, ele chega e fala o seguinte: quando ele fala da indagação de uma boa consciência para com Deus, significa que eu tenho que entender o significado desse batismo, entender o significado de uma nova vida, entender o significado daquilo que Jesus, ele ressuscitou. E aí a gente vai chegar e vai ver o seguinte: indagação de uma boa consciência para com Deus, através da ressurreição de Jesus Cristo. E a gente esquece o seguinte: o dia que Jesus ressuscitou, ele ressuscitou num corpo glorificado. O dia que Jesus ele ressuscitou, obviamente, ele chegou, Jesus nunca deixou de ser Deus. Desde a fundação do mundo, desde quando o mundo existia, foi criado por Deus, Jesus já existia. E quando a gente chega e a gente vê na palavra de Deus, a gente vai ver o seguinte: que Deus é Espírito. Ou seja, se Deus é Espírito, Jesus também é o quê? Espírito. Agora, Jesus ele ressuscitou num corpo glorificado para quê, irmãos? Sendo que ele é Deus. Sabe por que Jesus ele ressuscitou num corpo glorificado? Para mostrar para nós e para provar para nós que a vida eterna, ela existe. Só por causa disso, Jesus ele ressuscitou no corpo glorificado, ou seja, um corpo onde não ia sofrer, não sentir mais dor, não ia sofrer mais enfermidades e não ia precisar mais de comida. Mas quando ele ressuscitou para aquelas pessoas naquele mundo, naquele tempo, ele ressuscitou exatamente para quê? Para mostrar para nós é que precisamos disso daí, ter essa certeza de que realmente a eternidade ela existe. E que Jesus, quando ele andou lá naquele tempo, naqueles 40 dias lá, se mostrando para os seus escolhidos, se mostrando para os seus discípulos, se mostrando para os seus seguidores, é exatamente para mostrar que a vida eterna ela existe. Porque Jesus ele não precisava de corpo glorificado, sendo que ele é Deus. Quando ele ressuscitou, ou seja, quando Pedro está falando isso daí, sabe o que ele está falando para a vida da gente? Para que a gente tenha certeza, ou seja, para que a gente não fique só declarando da boca, mas para que a gente tenha certeza dentro do nosso coração, que isso tudo que aconteceu foi exatamente por nossa causa, para a nossa causa,
para que a gente pudesse ter essa certeza e a convicção de a gente poder falar para as outras pessoas. Nós, crentes, sempre somos taxados como loucos, como bobos, como fanáticos. As pessoas, elas nunca acreditam em nós, só que tem uma coisa, irmãos: o dia que Jesus voltar, o dia que Jesus ele vier, o dia que Jesus ele chegar e, sabe, ele vier no céu, a palavra de Deus ela diz o quê? Toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar diante da presença do Rei da Glória. Só que toda língua que confessar e todo joelho que vai se dobrar vai para o céu? Não. Vai para o céu somente aquele que acreditou em vida que Jesus é esse Rei da Glória. Ou seja, aquele que não é crente ou aquele que não acreditou em Cristo pode confessar na última hora, pode dobrar seu joelho na última hora, não vai para o céu. Já está condenado, em cima daquilo que está no Salmo 34. Aquele que pratica o mal já está condenado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar o último louvor. Semana que vem nós vamos encerrar e Pedro ele vai falar acerca da igreja. Nós vamos falar sobre a igreja em cima dos capítulos 4 e 5 da primeira carta de Pedro.